Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem a falar conosco nessa manhã? Porque aqui nessa igreja Deus fala. Aqui não é o homem que fala. Aqui não é a voz do paganismo, nem do misticismo. Aqui não é a voz das correntes, dos olhos, do sal, não. Aqui é a voz daquele que vive, daquele que reina pelos séculos dos séculos. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu à igreja de Roma, uma igreja estabelecida no centro do Império Romano, que naquela época era o centro da devassidão que dali se espalhava por toda a terra. Se você imaginar de devassidão, de depravação, de idolatria, de deuses estranhos, de coisas abomináveis, estava estabelecido em Roma. Hoje está estabelecida no mundo inteiro. Romanos capítulo 1, versículo 18. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico, por favor. Porque diz assim o Espírito Santo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir, e sua vida
Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós hoje temos o privilégio, meu Deus, de poder ouvir a Tua palavra, de poder ouvir a Tua voz. Paulo disse à igreja que há nesse mundo muitos tipos de vozes, vozes boas, vozes malignas, diabólicas, vozes mentirosas, a voz do falso evangelho, a voz das falsas igrejas, a voz da umbanda, da quimbanda, do candomblé, a voz da idolatria católica, a voz das seitas mentirosas. Mas no meio desse número tremendo de vozes, há uma voz que só os teus eleitos a identificam, que é a tua voz. Quando a tua voz ecoa, meu Pai, não há filho que não a reconheça. Quando o Senhor fala, o teu filho pode estar nas profundezas do inferno, pode estar mergulhado nas drogas, pode estar dentro de um centro de macumba, pode estar enganado pela mais perversa teologia que existe nesse mundo. Mas ele ouve a tua voz, ele reconhece que é o Pai que fala com ele, e naquele momento que ele ouve a tua voz, ele recebe vida outra vez. O Senhor o levanta, o Senhor restaura, o Senhor lhe concede o privilégio, que é o maior milagre que Deus opera nessa terra, que é o milagre do novo nascimento. Quando o teu Espírito passa a habitar em nossas vidas, e aí muda tudo, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de falar. Há uma mudança completa, profunda, radical, porque isso é que é o novo nascimento. E a partir dali, a gente não consegue mais viver sem ser demonstrando gratidão ao Senhor. A gente não consegue mais viver sem ouvir a tua voz. A tua palavra passa a ser o alimento da nossa alma, assim como o nosso corpo necessita do alimento que entra pela boca para se manter saudável, forte. O nosso espírito se alimenta do alimento que entra pelos ouvidos. O espírito se alimenta daquilo que ele ouve. E quando a tua palavra é pregada com verdade, sem misturas, sem doutrinas de homens, sem paganismo, sem misticismo, ela é o alimento sólido que mantém o nosso espírito saudável, que faz com que a gente sinta a cada dia um desejo de servir cada vez mais ao Senhor, um desejo de estar na tua casa, um desejo de adorar o teu nome, de louvar o Senhor, um desejo de viver a vida como sal da terra, como luz do mundo, um desejo de proclamar lá fora a tua verdade, um desejo de amar ao próximo como a nós mesmos. Então nessa manhã, meu Pai, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho, aqueles que verdadeiramente têm os seus nomes escritos no livro da vida. Porque se não tiver o nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, pode até vir ao templo, pode até ouvir uma pregação, pode até cantar um hino de louvor, de adoração, mas ele não ouve a tua voz, ele não se submete à tua palavra, ele não se rende à tua verdade. Não há mudanças, não há transformações, não há novo nascimento. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade, Senhor Deus, de explanar a tua palavra nessa manhã, porque a minha suficiência
ela vem de ti. Não é uma suficiência minha, não é uma capacidade humana, porque eu não teria capacidade nenhuma. A minha suficiência vem do Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o soberano dos reis da terra, o Deus vivo, o Deus eterno. E que tudo que for proclamado aqui nessa manhã seja para a tua honra, para a tua glória, e seja para o crescimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo cujos nomes a Bíblia diz estão arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus usa o apóstolo São Paulo para dizer à igreja que há pessoas nesse mundo que são ímpias, há pessoas nesse mundo que são vasos de desonra, que jamais vão se converter, que jamais vão se render à verdade de Deus, jamais vão dar ouvidos à palavra de Deus, mas que essas pessoas, elas foram postas no mundo, Pedro diz na sua epístola, para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra, né? E Paulo está dizendo aqui, Deus está dizendo através de Paulo, que essas pessoas não têm desculpa por serem assim. Que mesmo que elas nunca tivessem tido a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, ainda assim elas seriam indesculpáveis pela maneira ímpia e perversa com que elas vivem. Por quê, pastor? Mesmo sem ouvir o Evangelho. Porque aqui, no versículo 19, ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo disse: olha, não precisa ouvir o Evangelho. Só em eles olharem a criação, eles já veem Deus. Deus já se manifesta ao mundo através da sua criação. Eu lembro que eu era um idólatra, não tinha conhecimento nenhum de Bíblia, nunca tinha ouvido uma pregação na minha vida. E um dia eu fiz uma viagem a Paulo Afonso, na Bahia, interior da Bahia, onde tem a hidrelétrica de São Francisco. E eu estava lembrando disso ainda há pouco aqui. Com toda a minha ignorância acerca da Bíblia, com toda a minha ignorância espiritual, mas quando eu cheguei em Paulo Afonso pela primeira vez, e eu vi a cachoeira de Paulo Afonso, aquele espetáculo grandioso, aquele mundo de águas, que move turbinas, que gera uma quantidade violenta de energia. Olha, eu lembro que eu chorei como se fosse uma criança, emocionado. Mas emocionado por quê? Porque eu dizia assim: puxa vida, isso aí é obra de Deus. Só Deus pode fazer uma coisa grandiosa como essa. Então, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a própria divindade de Deus, Paulo diz, claramente se reconhecem, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você olha para o céu de noite e você vê uma lua brilhando no firmamento, noite de lua cheia. Você chega no alto sertão, onde não tem nenhum tipo de luz artificial. Olha, você vê o céu de uma maneira espetacular. Eu estava viajando para São Luís do Maranhão e cheguei na estrada
Aí eu parei assim no acostamento e meu filho disse, minha mulher falou, o que foi? Eu digo, não, quero mostrar uma coisa para vocês. Mas aqui agora, meia-noite, eu digo aqui agora meia-noite. Aí parei. O que é? Eu digo, desçam do carro. Aí desceram do carro. Aí eu esperei, não vinha carro nenhum, aí eu desliguei todas as luzes. Escuridão, eu digo agora, olha para o céu. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Não sei se você já teve essa experiência. Onde não tem luz artificial nenhuma. O céu claro, aí você olha, aí você vê bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E aquilo é apenas uma pequena amostra do que os nossos olhos conseguem ver, conseguem alcançar. Então naquilo ali você vê Deus. Ali você vê Deus. Por isso Paulo disse, esses homens ímpios, esses descrentes, esses incrédulos, são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Quer dizer que o problema dos ímpios não é que eles não conheçam Deus, porque eles conhecem Deus, está aqui na Bíblia. Só em olhar para a criação tem que conhecer Deus. O problema é que o ímpio não reconhece Deus como Deus, não o glorifica como Deus, não lhe dá graças. É por isso que ele diz, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade é a falsa religião, ou ausência de religião. Essa impiedade aqui é a ausência total na vida do ser humano de uma vida espiritual dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Porque é muito comum você ouvir na sociedade assim, olha, o importante é você ter uma religião. Quem já ouviu isso? Você ouve muito esses apresentadores de televisão, né? Isso está acontecendo porque o mundo está sem Deus, o homem não tem Deus. Olha, você tem que ter uma religião, não importa qual seja, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus coisa nenhuma. A Bíblia diz que há um só caminho que leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, e perversão, o que é? É toda sorte de imoralidade. É o homossexualismo, é o lesbianismo, é a pedofilia, é toda sorte de prostituição, é o adultério, é o sexo praticado de uma maneira desregrada, mesmo entre marido e mulher. Há regras para se praticar sexo. Não pode se praticar desregradamente. Não é a lei do vale tudo. Então, irmãos, a maneira como o mundo tem vivido, tanto o mundo secular, tanto o mundo fora da igreja, como o mundo das pessoas que estão dentro das igrejas, a maneira com que essas pessoas têm vivido, é como se elas erguessem os punhos fechados para os céus e blasfemassem contra Deus. É isso que o mundo está fazendo. Sabe quando você ergue o punho assim, desafia alguém, e diz, eu não estou nem aí, eu sou eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo. Então hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma guerra violenta contra as forças das trevas, contra as forças infernais, que tentam de todas as formas e maneiras destronar a verdade de Deus, destruir a verdade sagrada. E o resultado disso está aí para quem quiser ver. E só não enxerga quem não quer enxergar. Hoje, o viver junto, sem o sacramento do casamento, tornou-se um lugar comum na sociedade. Hoje o casamento praticamente não existe. O rapaz olha para uma moça, a moça olha para o rapaz, namoram 24 horas e diz, vamos se juntar. Aqui no Nordeste fala, vamos se amancebar. Emancebados. Isso tornou-se um lugar comum. Hoje é uma prática aí normal na sociedade. Ou estou falando alguma besteira? O adultério tornou-se um modo de viver. O homossexualismo, outro modo de viver. Está aí estabelecido na sociedade. O sexo praticado antes do casamento tornou-se uma prática usual entre os jovens. Hoje a coisa mais difícil do mundo
é você ver uma moça, um rapaz, com seus 18, 20 anos, 22 anos, que não tenha praticado sexo antes do casamento. Mesmo aqueles que se casam. Mas já na fase namoro, já vivem como se fosse marido e mulher. Hoje isso é uma prática comum na sociedade. Então, está aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversões dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quantas centenas e centenas de milhares de jovens estão aí com as suas mentes destruídas pelo consumo de maconha, pela cocaína, pelo crack. Em São Paulo tem a Cracolândia. Cracolândia. Um dos advogados mais conhecidos, mais badalados no Brasil, que estava defendendo o goleiro Bruno do Flamengo, um advogado de Minas. Você vê, um cara daquele, rapaz, toda hora na mídia, um dos maiores escritórios de advocacia do país, é pego no flagra na Cracolândia. O cara lá comprando crack, cheirando crack. Um homem rico, um homem de posses. Então tudo isso é resultado da impiedade e perversão dos homens. As estatísticas dizem que só no ano passado nós tivemos no Brasil mais de 2,5 milhões de abortos, pelo menos os abortos conhecidos. Então tudo isso é o quê? Resultado de uma sociedade perversa, de uma sociedade que diz: nós sabemos mais do que a Bíblia, nós sabemos mais do que esse Deus da Bíblia, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ouvir pastor para servir a Deus. Já ouviu essa história? O cara é ímpio, o cara faz tudo aquilo que Deus abomina, todas as perversões e impiedades possíveis e imagináveis o sujeito pratica, mas na hora que você fala de igreja, ele diz: não, eu não preciso ir à igreja para falar com Deus. Eu falo com Deus ao meu modo. Isso é impiedade. E o que me deixa profundamente estarrecido com tudo isso é ver, irmãos, que a igreja não está consciente da sutileza como o diabo tem agido, de como é grave esta guerra espiritual tremendo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual violenta. Você já viu na televisão os conflitos que acontecem por esse mundo? As guerras que acontecem nesse mundo? Você tem visto agora na televisão o que acontece na Líbia? O povo líbio se rebelando porque não aguenta mais a tirania daquele safado do Gaddafi. É uma guerra. Morre gente às pampas. É bomba para lá, é bomba para cá, é avião metralhando gente, é gente querendo derrubando avião. Isso é uma guerra. Olha, na vida espiritual é a mesma coisa. Só não tem essas armas. Só não tem granada. Só não tem metralhadora. Mas é uma guerra terrível. Olha, segura um pouco aí. Deixa eu mostrar para você uma coisa importante que João disse na sua primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 em diante. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a palavra, aquele que vive a palavra é justo, assim como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado, o que é o pecado, hein? Toda e qualquer desobediência à palavra. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça
não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Olha, infelizmente, a igreja, que deveria ser o parâmetro, que deveria ser o modelo, o exemplo para a sociedade, na realidade, a igreja tem sido o mau exemplo. Por quê, pastor? Que a igreja, de uma maneira geral, tem sido um mau exemplo. Porque a igreja tem se deixado enganar. O que é que ele diz aqui? Não vos deixeis enganar por ninguém. A igreja tem se deixado enganar. Hoje, qualquer pessoa que entre numa denominação, atenda o apelo do pastor, pessoa nunca entrou numa igreja, entrou pela primeira vez, aí o pastor conta lá uma história, fala do milagre de Jesus, e no final ele diz assim: quem está aqui pela primeira vez e quer aceitar Jesus agora, fique de pé, ou levante a mão, ou venha adiante, aí faz o apelo, coisa que essa igreja aqui não faz. Porque o homem não pode aceitar Jesus, é ele que nos aceita. A Bíblia diz que o homem está morto em delitos e pecados, Romanos 3,10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. O homem já nasce nesse mundo extraviado, morto. Tem que ser Deus a buscar o homem. Mas aí o cara faz um apelo, e se a pessoa não se render ao apelo, ele força uma barra, ele diz: aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque pode ser a última. E fica esperando. Alguns se levantam logo, outros resistem, aí o cara apela: olha, talvez você nunca mais tenha uma chance como essa. Vai que você sai daqui hoje e um ônibus te atropela. O poste cai na tua cabeça. Você morre eletrocutado. Aí o cara diz: ai Jesus, ai Deus que me livre, deixa eu ficar logo de pé enquanto é tempo. Aí aceita Jesus, entre aspas, de livre e espontânea pressão. Atendeu o apelo, batizou num tanque de água. Olha, já é aceito como sendo um filho de Deus. Olha, fulano é filho de Deus. Olha, fulano se converteu. Então a conversão passa a ser vista só pelo estereotipo. Se converteu porque levantou a mão, se converteu porque ficou de pé na hora do apelo, porque veio diante do altar. Às vezes, há apenas uma pequena mudança na moralidade, a pessoa muda um pouquinho, mas na verdade, irmãos, não há uma conversão interior. Porque a verdadeira conversão é a conversão interior, é a mudança que Deus opera no teu interior, no teu íntimo. E essa mudança interior vai se refletir no teu exterior. Ainda há pouco, antes de começar o culto, eu estava conversando ali fora com os irmãos. Foi o irmão Bosco. Eu fico maravilhado que Deus me dá a mensagem e Ele sempre manda pessoas falar comigo sobre a mensagem, sem que elas saibam o que é que eu vou pregar. E ele disse assim: pastor, olha só, a senhora estava dando um testemunho e dizendo assim: olha, eu peguei uma rosa ungida, levei para minha casa e através da rosa, meu marido se converteu, meu filho se converteu. Meu marido era incrédulo, era duro, e eu passava a rosa nele, esfregava no danado, até que ele se converteu. Que bela conversão, hein? Que conversão! Quer dizer que não é mais o Espírito Santo, é rosa. Esfrega a rosa e converte o cara. Quer dizer, não há conversão nenhuma, isso é uma mentira. Isso é a falsa conversão. Antes de eu descer, eu estava ali em cima tomando um cafezinho. Chegou o irmão Daniel. Aí bateu um papinho comigo, ele viajou para o interior da Paraíba, foi ver a mãe dele. E ele disse assim: pastor, um monte de gente lá. E eu comecei a conversar, e ele dizia: não, nós somos crentes, não, nós somos evangélicos. Vocês são de qual igreja? Nós somos da Sara a Nossa Terra. É isso? Cadê aí, irmão Daniel? É isso? Foi essa igreja mesmo? É? Sara a Nossa Terra. Ele disse: vocês são da Sara, somos.
Aí falou da graça de Deus, convidou, olha, quando vocês voltarem à Fortaleza, façam uma visita para vocês ouvirem o Evangelho da graça de Deus. Tá bom, se der tempo a gente aparece lá, não aparece nunca, né? E ele disse, pastor, quando chegou de noite, domingo de carnaval, segunda, não sei o dia que foi, todo mundo pronto para ir pular carnaval. Os homens de bermuda, as meninas de mini saia, de shortinho. E ele disse assim, irmão Daniel, pera lá, mas vocês não dizem que são crentes? Vocês não dizem que são pessoas convertidas? Somos. E como é que vocês vão para o carnaval e ainda vestido dessa maneira? Ah, quando a gente voltar, a gente pede perdão a Deus, está tudo certo. Imagine que tipo de igreja é essa aí. Imagine. Impressionante, não é? Não é impressionante? É. Então você vê, não se observa mudanças interiores. A conversão, irmão Geraldo, muda o interior do homem. Muda os sentimentos, muda o seu procedimento, ele passa a ter um procedimento digno. Por isso que você vê hoje, olha, um monte de gente usando o nome de cristão, vivendo no meio dos cristãos, mas que na verdade não são cristãos, são lobos vestidos de ovelhas. Você sabe, onde o lobo vestido de ovelha se torna mais perigoso? Dentro do templo. É aqui, ó. É no ambiente da igreja. Não é lá fora, não. É aqui. Porque a pessoa está vestida de ovelha. Ela está fantasiada de ovelha. Ela parece uma ovelha. Ela tem Bíblia. Ela fala das coisas da Bíblia. Ela decora versículos. Ela decora os milagres que Jesus realizou, né? Ela tem uma aparência de piedade. E ela senta do teu lado. E lá para as tantas, ela se manifesta como um lobo feroz. E se você não tiver cuidado, se você não tiver a espiritualidade suficiente para observar e ver se a pessoa tem fruto de um novo nascimento, você se estrubica todo. Às vezes, com todo esse cuidado, a gente ainda quebra a cara. Ainda quebra a cara. Pastor, e como é que a gente identifica uma pessoa nascida de novo? Como é que a gente sabe que aquela pessoa realmente está convertida? Pelo fruto do Espírito. Deixa eu mostrar aqui. Depois eu volto para cá. Abra em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Ok? Então, olha o que diz aqui. Mas o fruto do Espírito é o fruto. É como se você pegasse uma laranja. Se eu tivesse uma laranja aqui, eu ia mostrar isso. Você tem aquela casca de fora, ou amarelo ou verde. Aí você tira a casca. Coloca aqui. Fica uma película branca, não fica? Aí você tira aquela película branca. Aí aparece o quê? Os gomos da laranja. Aí você separa vários gomos. A cada gomo daquele tem uma película mais fina ainda. Você abre aquele película, surge o quê? Pequenos gomos, minúsculos gominhos, né? Lá dentro. Aí tem uma película invisível. Você espreme, aí é que está o quê? O suco. Mas tudo aquilo ali forma o quê? Um fruto. Então é o fruto do Espírito. O que é o conjunto que forma esse fruto? Que tem que estar presente na vida de uma pessoa que realmente nasceu de novo. Amor. Não é amor de beijinhos e abraços. Não é esse amor que nós latinos damos tanto valor. Não. Esse amor de... Isso aí é hipocrisia. Às vezes o sujeito está te dando beijinho, dizendo, oh, como eu te amo. E quando você vira as costas, está te apunhalando por trás. É o amor verdadeiro. É o amor não fingido. Então, amor, alegria,
Uma pessoa que nasceu de novo não pode ser uma pessoa triste, não pode ser uma pessoa carrancuda, não pode ser uma pessoa antipática, intratável, não pode ser uma pessoa que não se dá com ninguém. Essa não tem Espírito Santo nenhum na vida. Absolutamente nenhum. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo. Paz. Ela tem paz e ela semeia a paz. Quando você vê uma pessoa semeando guerra, semeando contenda, jogando um contra o outro contra um, essa pessoa não tem o Espírito de Deus na vida dela. Mas pode ter certeza que não tem. Quem tem o Espírito Santo não consegue fazer isso. Não consegue, nem querendo ela consegue fazer. Longanimidade, benignidade, longanimidade, paciência para suportar ofensas. Por mais que ela seja ofendida, ela tem uma paciência, ela tem um controle, ela não se ira, ela não se exaspera, ela não parte para decidir no vale tudo. A maioria das pessoas que se dizem convertidas, se você pisar no calo, meu irmão, você vai ver no lugar de uma ovelha uma serpente. Uma cascavel se manifesta. Aí você diz, gente, eu pensei que era ovelha, é uma cobra jararaca. Contraria os interesses da pessoa. Enquanto você não contraria, está tudo às mil maravilhas. Na hora que você contrariar, acabou a ovelha, apareceu a jararaca. Então não tem o Espírito Santo. Bondade, fidelidade. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra, fiel à verdade, fiel à igreja, fiel à esposa, fiel ao marido, fiel aos irmãos, fiel aos amigos. É aquela pessoa que você aposta a tua vida e ela jamais será infiel a você. Essa tem o Espírito Santo. Se você for procurar fidelidade dentro da igreja de Jesus hoje, é coisa muito rara. Por que nas igrejas, de uma maneira geral, principalmente as igrejas da lei, há essa troca constante de igreja? A pessoa está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está acolá. Não para, é um rodízio permanente. Porque não há fidelidade. Não há fidelidade nenhuma. A pessoa está numa denominação, pratica um erro, é repreendida. Ao invés dela se consertar, ser humilde, ela muda de denominação. Ela diz, aqui não fico, não dou meu braço a torcer, está pensando que só existe essa igreja, vou para aquela outra ali da esquina, aí vai para lá. Amanhã comete outro erro lá, ela pula para outra lá. Por isso que há esse verdadeiro êxodo entre as denominações. Não há fidelidade com nada. Mansidão. Quem é de Deus é manso. Tremendamente manso. Domínio próprio, tem controle. E ele diz, contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, o que o Espírito Santo está dizendo é, não te deixes enganar, não te iludas. Se você vê uma pessoa que está ouvindo a palavra, que está ouvindo a verdade, e mesmo assim aquela pessoa continua a viver uma vida errada, uma vida de pecados, uma vida de desobediência, uma vida que não apresenta o fruto do Espírito Santo, não te iluda, não te deixe enganar. Essa pessoa procede do diabo. Ah, mas é uma pessoa tão boa, pastor. É uma pessoa tão prestativa. Se a gente pede para ela varrer o chão da igreja, ela varre. Se ela pede para lavar o banheiro, ela lava. Sim. Onde é que está aqui que isso aí é fruto do Espírito? Não confunda ativismo, atividades, com espiritualidade. Toda pessoa nascida de novo está sempre pronta a servir. Se precisar varrer, ela vai. Se precisar lavar um banheiro, ela lava. Qualquer coisa que precisa, ela está pronta a fazer. Mas nem toda que serve está convertida. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas só olham para o ativismo. Mas é tão ativa na obra de Deus. Olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, faz aquilo. Sim,
Mas você já observou se essa pessoa é espiritual? Como é que essa pessoa reage quando alguém lhe ofende? Essa pessoa tem domínio próprio? Essa pessoa é humilde? Essa pessoa é longânima? Essa pessoa é uma pessoa bondosa? Essa pessoa é fiel? Como é que ela é? Como é que reage nessas horas? Aí você vê se tem o fruto do Espírito, se não tem o fruto do Espírito. Veja Jesus falando sobre isso no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 43 e 44. Ele disse assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Quer dizer, tem gente que não compreende. Tem gente que Deus pode falar 500 milhões de vezes, em 500 milhões de cultos, ela não compreende o que Deus fala. Entra por aqui, sai por acolá. Por que vocês são assim? Jesus perguntou a um grupo de judeus que era dessa maneira. E Jesus mesmo respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não é ouvir com esses ouvidos aqui, com esses ouvidos todo mundo ouve. Sois incapazes de ouvir, sois incapazes de obedecer a minha palavra. Vocês jamais vão obedecer, vocês jamais vão colocar em prática o que eu mando. Não são perdoadores, não são misericordiosos, e etc, etc, etc. Aí o versículo 44, esse é para doer na alma. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é aquela pessoa que por mais que você fale, por mais que você ensine, ela não obedece. Por isso eu sempre digo aqui na igreja, o lobo, ele pode se fantasiar de ovelha, pode, mas as suas atitudes sempre serão atitudes de lobo. Às vezes engana um tempo, 2 tempos, mas chega um momento que o próprio Deus cria uma situação para que aquela pessoa que estava enganando coloque as suas garras de fora. Ela se esquece que está fantasiada. Aí alguém pisa no calo dela, ela faz, rasga a fantasia e diz: caramba, que é isso aí? Garras de lobo. Ela se esquece que ela estava representando. Quando ela representava, ela fazia bé, bé, o balido da ovelha. Quando ela se enfurece, ela faz Aí você diz: Deus é lobo. Olha, e uma vez que a pessoa ponha as suas garras de fora, ela vai continuar com aquelas atitudes erradas até o fim. Aí pronto, aí destrambelha de vez. Aí já foi desmascarado, não tem mais jeito. Versículo 47. Jesus disse: quem é de Deus, se for mulher, não usa calça comprida, não usa um brinco, não pode usar um batom, não pode cortar o cabelo. Se for homem, Deus que me livre de usar uma camiseta, bermuda vai para o inferno. Se for à praia, tomar um banho, um sol, perde o espírito. É isso que está na Bíblia. Mas não são essas imbecilidades que se ensina por aí afora. Olha o que ele diz. Quem é de Deus, olha como é que se identifica a pessoa que é de Deus. Ouve as palavras de Deus, é obediente a Deus. Faz aquilo que Deus manda. Se é para perdoar, perdoa. Se é para ser misericordioso, é misericordioso. Se é para não faltar culto, não falta culto. Se é para guardar o dia do Senhor, guarda o dia do Senhor. Marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. O cara casado, ele ama a sua esposa de verdade. Ele não vê a sua esposa como uma empregada de luxo, como a maioria dos homens veem. Ama a esposa. Esposa, sejam submissa aos seus próprios maridos como ao Senhor. Há uma harmonia entre marido e mulher. Os dois caminham na mesma direção. Os dois procuram alcançar os mesmos alvos, os mesmos projetos de vida. Então quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí Jesus diz: por isso, não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus.
Quer dizer, não dão ouvidos, não obedecem, nunca mudam o procedimento. Por quê? Porque não são de Deus. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Porque crer só de palavra é fácil. Então os judeus, nós cremos nele, nós cremos que ele é o Messias, nós cremos que ele é o Salvador que viria. Ele disse, tá bom, deixa eu ter uma coisa para dizer para vocês. Olha o que Jesus falou. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é porque vocês estão dizendo que creem, é se vocês permanecerem para sempre na minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, é aquele que permanece na palavra. Permanecer na palavra, irmão, é viver a palavra, é praticar a palavra, é amar a palavra. Tem gente que diz assim, olha, uma coisa eu vou dizer, estou saindo da igreja, me aborreci com o irmão Geraldo. Mas irmã, só porque se aborreceu com o irmão? Não, mas porque se o irmão está errado, perdoa ele. Coloca na mão de Deus, se ele fez alguma ingratidão, fica tranquila. Deus, não, comigo é diferente, comigo a história é outra. Vou sair da igreja. Não vou deixar de ouvir a graça não, viu? As pessoas pensam que permanecer na palavra é permanecer ouvindo uma pregação de graça. Não é isso não. Jesus, se vocês permanecerem, se vocês praticarem a palavra, independente das consequências, independente das circunstâncias, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Como é que as pessoas fazem? Muda de igreja. Não vive a palavra, não é capaz de perdoar, não é capaz de colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está ensinando, aí ela muda de igreja. Esse não permanece na palavra, é filho do diabo, é um falso cristão, não consegue obedecer, não consegue permanecer na palavra. Chega uma hora que ele se revela e a máscara cai por terra. Em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante, o apóstolo diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo diz, eu já escrevi para vocês antes uma carta, dizendo para vocês não terem comunhão com os impuros, com os ímpios, com os incrédulos. A igreja tinha entendido que não se associar com os impuros era não conversar com pessoas que não são convertidas, era não ter amizade com o vizinho que é macumbeiro, é não poder ter amizade com a pessoa que é idólatra. Não é nada disso. Porque senão como é que você vai evangelizar? Se você não tiver comunhão. A gente convive com pessoas incrédulas no trabalho, no colégio, com os vizinhos, em todo lugar. Senta no ônibus, está cheio de gente, tem que sentar no meio delas. A igreja entendeu isso. Aí Paulo explica agora. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, não estou falando dos impuros dessa terra, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, porque nesse caso, vocês iam ter que sair do mundo, vocês iam ter que morar em Marte, vocês iam ter que morar no outro planeta. Não é isso, vocês não entenderam nada, vocês estão cegos, vocês não estão compreendendo o que Deus está falando. Mas agora vos escrevo, agora eu vou explicar, já que vocês não entendem, que não vos associasseis com alguém que dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, dizendo-se filho de Deus, dizendo-se batizado com o Espírito Santo, dizendo-se nascido de novo, dizendo-se eleito, predestinado, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse cara aí, nem ainda comais, não sente nem para comer uma pizza com ele. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora?
Os que estão lá fora a gente não sabe se é de Deus, se não é de Deus. Como é que a gente vai saber? Agora os de dentro, a gente tem que julgar, tem que observar. Eu observo muito. Às vezes acontece coisa na igreja que eu já predisse há tempo, só que eu não falo abertamente. Mas chego para as pessoas mais íntimas e digo, ó, pode esperar que amanhã ou depois saia da igreja. Ó, pode esperar que amanhã ou depois vá aprontar. Pastor, por quê? Eu digo, por isso, isso. Eita, não tinha prestado atenção nisso. Eu digo, pois é, mas eu já prestei. Porque observe isso aqui, ó. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então aqui, Paulo tem a mesma preocupação de João. A preocupação é com aqueles que estão dentro de um templo, aqueles que têm Bíblia, aqueles que dizem que são cristãos, que dizem que nasceram de novo, que dizem que são eleitos, que são predestinados, que dizem que são novas criaturas, mas que vivem uma vida pior do que aqueles que estão lá fora no mundo. Porque não pode, irmão, uma pessoa que já está ouvindo a palavra, está ouvindo a verdade, há 6 meses, 1 ano, continuar sendo uma pessoa impura, continuar sendo uma pessoa avarenta, idólatra, fofoqueira, beberrão, escravo do vício do álcool. Ele está dizendo, não pode, é um falso irmão, ser desonesto, passar os outros para trás, falar mal do pastor, o anjo da igreja. Aqui no final do versículo 11, Paulo é duro, né? E ele diz, olha, com esse tipo de gente, nem ao menos comai, não sente nem numa mesa de pizzaria para comer uma pizza brotinho. Pastor, eu sou pequenininha, nem uma fatia. Deixa ele sozinho. Agora, como a igreja tem se deixado enganar, o que mais se vê nos dias de hoje é gente que se diz cristão, gente que se diz nascido de novo, gente que se diz batizado com o Espírito Santo, mas mente, compra e não paga, faz fofoca, fala da vida de um, fala da vida de outro, se rebelam contra o pastor da igreja. É o que você mais vê dentro das igrejas hoje, ou estou falando alguma bobagem? Por isso que às vezes tem gente lá fora que diz assim, por isso que eu não quero ir para a igreja. Olha lá, meu vizinho é de igreja, olha como ele vive, olha o que ele faz, olha o procedimento dele, olha isso, olha aquilo. Só que essa pessoa que diz isso também está sendo hipócrita, né? Não, você não quer vir para a igreja porque Deus não te chamou. Se você for de Deus, no tempo de Deus você vem, porque é Deus que traz. Então larga de ser hipócrita também. Volte lá em Romanos, capítulo 1, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22, vamos ler o 22 e o 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, são pessoas que criam o seu próprio evangelho. Eles adoram tudo que eles queiram adorar. Trocam a imagem de Deus pela imagem de homem, pela imagem de répteis, de quadrúpedes. Gente adorando o morcego sagrado. Você vai na Índia, eles adoram a vaca. A vaca é sagrada na Índia. Você chega no Brasil, gente adorando imagem, gente adorando São Francisco, Padre Cícero, gente adorando rosa, carregando rosa e dizendo que a rosa converte. É isso que Deus está falando aqui, ó. Você veja aí a força violenta que essas seitas pentecostais e as neopentecostais têm, como é que elas se espalham como uma verdadeira epidemia no Brasil e no mundo, sem encontrar resistência nenhuma. É como um tsunami, vem, leva tudo de rodão, ninguém está resistindo. Essas seitas não são igreja,
Elas são a religião do inferno. Elas têm a intenção de dizimar a verdade, de sufocar a verdadeira igreja e estabelecer a mentira do diabo na terra. Esse é o objetivo deles. Tem nada a ver com a igreja. Você acha que o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, está envolvido nessa macumbaria evangélica que está aí? Mas não está mesmo. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Olha, uma das manifestações dessa ira de Deus é quando Deus retira totalmente a sua graça e deixa que os homens vão até o extremo, até a maior profundidade possível de iniquidade. Diz, olha, já que querem assim, deixa ele descer de ladeira abaixo. É um caminhão carregado de pedra numa ladeira sem freio. Ele desce, ninguém segura, destruindo tudo. Aí vem homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, sexo desregrado. Aqui, ó. Eles vão reduzindo a verdade de Deus, irmão, a meros jejuns, a infames correntes de libertação. Eles vão reduzindo a verdade de Deus à mentira, a esses detestáveis cultos de quebra da maldição. Que história de fazer culto para quebrar maldição? Na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as maldições. A Bíblia diz, ele se fez maldição em nosso lugar. Aí começa a praticar tudo quanto é impiedade, tudo quanto é perversão, e depois vai ungir a cabeça com óleo. E o cara sai crente que está bem com Deus. Ah, hoje eu ungi a cabeça com óleo. Hoje teve o culto da reconciliação. O cara fica fazendo tudo quanto é patifaria. Aí um dia o falso pastor diz, olha, domingo vamos fazer um culto da reconciliação com Deus. Você que está vivendo errado, você que está vivendo no adultério, você que está fazendo isso, mas venha domingo é para acertar as contas. Aí ele pega um óleo, você está reconciliado com Deus a partir de hoje, viu, irmão? Aí a partir da manhã você começa de novo. Daqui a pouco eu faço outra reconciliação com Deus. E assim vai. Então é muito fácil perceber que todas essas coisas que Deus abomina, com muita rapidez, elas foram se estabelecendo dentro da igreja. Por isso que eu tenho dito que a igreja, irmão, ela tem sido desgraçadamente enganada. Porque às vezes a pessoa não mata, não rouba, não vai mais na macumba, não tem nenhuma imagem dentro de casa. E ela diz, olha, eu não vivo mais no pecado. Porque quando se fala de pecado na igreja, é só essas coisas. Não tenho mais imagem. Joguei tudo no lixo. Olha, eu ia na macumba, Deus que me livre. Não passo mais nem na porta de um centro espírita. Olha, não fumo, não bebo. Sim, e o que mais? O que mais que você não faz? Às vezes não faz nada dessas coisas, mas é uma pessoa falsa, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa soberba, presunçosa, que não aceita autoridade espiritual nenhuma sobre a vida dela, se insurge contra o pastor, na hora que recebe uma repreensão, sai da igreja, mas ela se acha sem pecado nenhum, porque ela diz, não tenho mais santo na minha casa. Joguei todas as minhas macumbas fora. Às vezes a pessoa tem muitas deformações morais e espirituais,
Mas como ela não vai à praia, não tem mais televisão em casa, se é mulher não usa mais calça comprida, não corta o cabelo, não usa uma maquiagem, parece um defunto, né? Rosto lambido, coisa horrível. Mas ela é vista como um irmão em Cristo, com todas as deformações morais e espirituais que ela tem. Mas já que não usa calça comprida, é de Deus. Você está vendo como a igreja tem sido enganada? Aqui, ó, versículo 28 em diante, Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus permite que ela tenha uma vontade que ela não se controla de praticar coisas inconvenientes, de praticar coisas erradas, de praticar coisas que são contrárias a Deus. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí Paulo diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que praticam essas coisas, eles não somente as praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Olha, aqui está o mais perfeito raio-x do caráter dos filhos do diabo. Está aqui, ó. Um filho do diabo é tudo isso aqui, ó. É injusto. Injustiça dói, não dói? Às vezes você ama a pessoa. O pastor, então, o que o pastor sofre de injustiça, não imagina. Recebe a pessoa, ajuda, orienta, ensina a palavra. Chega na igreja, não sabia a diferença entre o O e o U. Entre Jesus e Genésio, achava que era a mesma coisa. Aí o pastor ensina, com todo carinho, com todo amor, orienta. Chega lá na frente, o cara se levanta contra o pastor. Isso é de uma injustiça terrível. Vai embora da igreja, não dá nem um até logo. Não diz nem assim, até logo, bobão. Chama de bobão, mas dá até logo. Isso é uma injustiça tremenda, está aqui, ó. É malicioso, sabe, aquela coisa na malícia, que faz por baixo dos panos, que na frente aparenta ser santo, por trás das cortinas é o diabo em pessoa, é o sujeito malicioso, cheio de avareza, apegado aos bens materiais, cheio de maldade. Tudo que ele faz é na maldade. Tudo que ele faz tem um intento diabólico no que ele está fazendo. É invejoso, cheio de homicídio. Às vezes não mata com a facada nem com um tiro, mas mata com palavras. Nada fere mais uma pessoa do que palavras. Às vezes um tiro, uma facada, ainda dá para resolver. Corre no médico, ainda dá para o médico operar, costurou e está tudo certo. Mas a ferida causada por uma calúnia, por uma difamação, olha, é uma ferida que não tem cura. Fica aberta, meu irmão. Não tem quem costure aquilo, está aqui, ó. Esses são os homicidas. Adoram promover contendas. Joga fulano contra Beltrano, Beltrano contra Cicrano, joga irmão contra irmão, joga a igreja contra o pastor, procura jogar o pastor contra a igreja. Dolo é quando você faz a coisa sabendo que está fazendo para aquilo. Não foi um acidente, você fez de propósito. São cheios de malignidade, são difamadores. Quando você vê uma pessoa falando de outra, sai fora dela, corre léguas.
é do diabo, está aqui, ó. É do diabo. Caluniadores, inventam histórias, sabe? É uma coisa horrível, né? Insolentes. O sujeito diz, não, eu não estou aqui para dar ouvidos a pastor. É eu e Deus. Eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com minha vida. São insolentes. Não respeita nem Deus, meu. Ele é Deus para ele mesmo, né? Soberbo. Não, Deus fala através do irmão, fala através de mim. Está pensando que é só o pastor que tem o Espírito Santo? Eu também tenho. Lembra Miriam e Arão? Com inveja do irmão de Moisés? Disseram, não, quem Moisés está pensando que é? Ele está pensando que é o tal, é? Nós também temos o Espírito Santo como ele tem. Vamos fazer uma rebelião, não é assim não. Aí Deus diz, vem cá, que história é essa? Quem é que colocou Moisés como líder de vocês? Eu que sou Deus. Com vocês eu falo. Através da Bíblia, através da pregação. Mas com ele, eu me comunico face a face. A minha intimidade com Moisés é diferente da de vocês. E vocês não tiveram o temor de se levantar contra o meu ungido. E na mesma hora Miriam ficou o quê? Leprosa. É por tudo isso aqui, ó, que a ira de Deus se revela do céu. Fome, seca, enchente. Às vezes você diz, como é que pode? Olha, a cidade tal está coberta d'água. As famílias perderam os móveis, perderam as casas. Olha, gente morreu, criança morreu, adulto morreu, velho morreu. Olha para o outro lado, seca que mata. Gente morrendo de fome, os animais morrendo de fome. Uma desgraça sem fim. A pessoa às vezes está dentro de um templo, mas não tem paz. Não prospera. Não consegue ver os seus sonhos se tornarem realidade. Por quê? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Está dentro da igreja, mas não se submete a Deus. Terremoto. Vocês têm visto o que está acontecendo agora no Japão? Aí as pessoas dizem, como é que pode? Do dia para a noite um terremoto violento daquele. Além do terremoto, já não basta o terremoto, já não basta a terra tremer, já não basta os prédios caírem, as casas desmontarem, o chão se abrir. Ainda vem um tsunami, uma onda gigante. Quando fala assim, onda de 5 metros de altura. Não é aquela onda que a gente vê na praia, às vezes grande, né? Os surfistas pegando e ela acaba. Não, não é assim não. Tsunami é assim, ó. 5 metros de altura, quilômetros de extensão. É uma onda gigante. Não é assim não. E a velocidade, você viu? Ela sai da onde começou até chegar no destino a 850 quilômetros por hora. A velocidade de um avião a jato. Se ela começasse aqui em Fortaleza, ela chegaria em Recife 1 hora depois, destruindo tudo que tem pela frente. O que é isso? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Veja aqui no nosso país, na nossa nação, os falsos pastores que estão aí ludibriando a boa-fé do povo, são recompensados pelos governos. Os governos têm recompensado, dão concessão de rádio, dão concessão de televisão. Todos eles têm isso na mão. Mas é interessante, porque a igreja de Jesus Cristo, irmão, nunca foi recompensada por César. Mas a falsa igreja é recompensada por César. A Bíblia Sagrada e a história da igreja prova isso. A verdade é que eu estou cansado dessas coisas.
Eu estou cansado, meu irmão, de ver pregadores de um falso evangelho negarem a verdade da palavra do Deus Todo-Poderoso, darem as costas para a verdade divina. Eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado de ver o Supremo Tribunal de Justiça em Brasília oficializar a união de homossexuais, dizer que pode casar homem com homem, mulher com mulher. Eu estou cansado de ver o Supremo Tribunal de Justiça dizer que casais gays podem adotar crianças. O que se passa na cabeça dos nossos juízes? Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. Isso é abominação. Você já imaginou dois homens, dois sem vergonhas? Um diz que é mulher, o outro diz que eu sou homem. Vamos fazer de conta que somos um casal. E pode adotar uma criança. Como fica a cabeça dessa criança? E quando essa criança for crescendo, e no colégio? Meus pais vêm me buscar hoje. Aos coleguinhas esperam um homem e uma mulher, né? Aí chega dois marmanjão de barba, de mão dadas, ó. Com andar assim, né? Que eles andam assim, né? Quem é seu pai? Esse aqui. E sua mãe? Esse outro. Cansado, meu irmão, de ver os políticos fazer um esforço brutal, um esforço violento para criar leis que protegem os animais em extinção, mas são incapazes de criar uma lei para punir de uma maneira exemplar aqueles que ceifam vidas humanas. No nosso país está assim. Se você criar, não precisa matar não, uma arara, que é um animal de extinção, você vai preso. Se o IBAMA pegar, cadeia. Se matar, preso. Agora, se matar a gente, não tem problema nenhum. Paga uma fiançazinha lá o delegado, responde em liberdade, e via de regra não acontece nada. Estou cansado de ver o nosso sistema escolar ensinar que nós viemos do macaco. Quando as escolas ensinam que nós viemos do macaco, eles estão simplesmente eliminando Deus das salas de aula. Elimina Deus, tira Deus da história. Estou cansado de ver movimentos que pregam o falso evangelho e depois, se dizendo de Deus, ordenando homossexuais para pregar. O que tem de pastor bicha, boiola, baitola, seja lá que nome queira usar, é um escândalo. É um escândalo. A igreja dos gays já tem. A igreja episcopal está ordenando agora bicha a 3x4. Estou cansado disso, meu irmão. Cansado de ver pastores mortos, pregando uma mensagem morta para uma congregação morta. Cansado desses políticos que não fazem outra coisa a não ser roubar o cofre da nação. Estou cansado desses pastorzinhos que ficam aí na televisão, falando em rede nacional, exaltando o diabo e apequenando Deus. Ou então tirando a grana de todo mundo. Estou cansado disso. Absolutamente cansado. Cansado de ver tanta imoralidade. De ver as mulheres se vestindo como as prostitutas se vestiam na década de 70, nos cabarés mais baixos que haviam naquela época. É o que você vê hoje aí. Vá num shopping. Observa como as mulheres estão se vestindo. Roupa transparente, mostrando a calcinha, às vezes mostrando que nem sutiã usa. Roupas imorais, roupas indecentes, decotes que o peito só falta pular na cara da gente e buf, dar uma peitada logo. Cansado desses cantores gospel que estão fazendo do nome de Jesus uma marca que rende dinheiro, estão fazendo da igreja um grande balcão de negócio.
Estou cansado dessa podridão que a televisão nos apresenta como sendo divertimento. Divertimento. Big Brother Brasil. Eu estava lendo no jornal, na revista Veja, uma revista aí, não sei qual foi, dizendo que eles fizeram uma festa, que a coisa foi tão depravada, tanta esculhambação, tanta promiscuidade, que a televisão, em 3 horas de festa, só conseguiu mostrar 1 minuto e meio. Não tinha como mostrar, porque imagina o que é que eles estavam fazendo. Isso eles vomitam dentro das nossas casas todos os dias. A fazenda do Bispo Macedo devia botar o cara lá como bode. Olha a fazenda, e o bode? Sou eu, bé, bé. Essas novelas imorais, indecentes, que fazem apologia às falsas religiões, que fazem apologia ao adultério, a sociedade torcendo pela amante. Bota na novela uma amante bonita, destruindo o casamento do outro, e fica todo mundo torcendo pela amante. Não, a mulher dele é meio antipática, eu vou ficar com ela. Eu torço por ela. É bom que na vida real aconteça o mesmo com você. Aquilo que se planta, colhe. Estou cansado de ver os pastores correndo como porcos para a lama da política. Isso é uma indecência, isso é uma imoralidade. Cansado de ver esses padrecos enganando o povo, induzindo as multidões a uma idolatria perversa e demoníaca. Estou cansado disso. Cansado de falsos crentes, cansado de falsos irmãos. Por isso, meu amado e minha amada irmã, é imprescindível que nós façamos tudo para que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. É imprescindível que nós façamos tudo para proclamar esse evangelho da graça de Deus até os confins da terra. É por isso que é imprescindível que nós façamos tudo para manter uma igreja como esta. A palavra diz: o profeta que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade, sem medo, sem fazer média, sem se dobrar diante dos poderosos. E isso essa igreja faz. Essa igreja aqui não se deixa enganar. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé, feche os teus olhos. Vamos fazer uma reflexão. Eleve o teu pensamento aos céus. Esqueça tudo agora. Esqueça que amanhã tem que pagar o cartão de crédito, tem o aluguel, tem a luz, tem a água. Esqueça isso. Isso aí você vai se preocupar depois. Agora eleve o pensamento a Deus. Faça uma reflexão profunda do que você ouviu aqui nessa manhã. Em nome de Jesus.